Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Bom estar aqui, bom estar com os irmãos nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Judas. Abra a sua Bíblia em Judas. Só tem um capítulo, então, Judas 1, 17. Importante que você abra a sua Bíblia, que acompanhe a leitura. Amém? É um livro difícil, né, de achar, pequenininho, curtinho. No celular fica mais fácil, né? Carta de Judas, capítulo 1, verso 17. Vamos ler? Todavia, amados, lembre-se do que foi dito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-os, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de pensar com vocês nessa noite o que nos sustenta nos dias difíceis. Dias esses que o pecado vem e parece mais fácil ceder à tentação do que obedecer à palavra do Senhor. Como permanecer no caminho da verdade quando há tantas vozes dizendo que podemos seguir os nossos próprios desejos? Essa é a pregação do nosso século. Siga o seu coração. Rapaz, eu te garanto que isso dá errado. Se você não tem um coração alinhado com os propósitos do Senhor, seguir o seu coração é furada. A carta de Judas mostra que mesmo em tempos de crise espiritual e confusão doutrinária, a graça de Deus é suficiente para preservar os seus. Essa graça nos sustenta. Essa graça nos transforma e conduz até aquele glorioso dia. O dia que estaremos livres das limitações humanas, irmãos. Como diz o nosso pastor Jackson, esse era o momento de você dizer amém, cara. Irmãos, esse glorioso dia, o dia que estaremos diante do Senhor, experimentaremos todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. É isso que nos traz alegria. Bom, o Novo Testamento nos apresenta pelo menos 6 pessoas diferentes com o nome de Judas. Portanto, o autor dessa carta não é Judas Iscariotes. Então, não precisa ficar com medo do texto, né? Você pode ler, está aí na sua Bíblia, é para você ler. Mas sim, esse é o Judas, filho de Maria, irmão de Tiago, ou seja, o irmão do Senhor. E é importante destacar a humildade de Judas, porque ele não apresenta uma credencial, assim, familiar, aquela credencial espiritual, ó, eu sou irmão de Jesus. Não. No começo dessa carta, ele se apresenta como servo de Jesus. E isso
me constrange. Além disso, sabemos que Judas, à semelhança dos seus irmãos, não creu em Jesus enquanto Jesus desenvolvia o seu ministério terreno, mas ele se tornou o seu seguidor após a ressurreição. Isso está lá em Atos, capítulo 1, verso 14. Então, como a nossa série de mensagens já sinaliza cartas gerais, portanto, Judas é uma carta geral. E o que isso significa? Que essa carta, ela rodeava por várias igrejas, né? Vários irmãos naquela época tinham acesso a essa carta. E os destinatários dessa carta são unidos por um fator fundamental, que é o que nos une hoje. Estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Hoje é domingo, Jesus ressuscitou. Então, o que une os destinatários dessa carta é o que nos une nessa noite. Então, essa carta é para a gente. Bom, Judas escreve com um objetivo muito claro. Ele está preocupado com a salvação dos seus leitores, porque falsos mestres negavam o senhorio de Cristo e usavam da liberdade cristã e também da graça de Deus como licença para a libertinagem. E essas ideias, elas se alastravam por todas as regiões. Inclusive, outras religiões foram impactadas por essas ideias. Só a título de conhecimento, tempo depois, essas ideias seriam desenvolvidas e formaria uma religião chamada gnosticismo. Então, depois você pode pesquisar para entender um pouco do contexto desse texto. Então, basicamente, eram hereges, ou seja, pessoas que estavam pregando ideias contrárias ao ensino de Jesus. Dentre essas ideias, temos o desprezo à autoridade de Jesus, como se Jesus não fosse o suficiente, como se Jesus não tivesse um conhecimento total, superior, ou seja, eles estavam buscando algo além de Cristo. Eles rejeitavam a autoridade dos apóstolos, desprezando o ensino, substituindo por uma autonomia espiritual. Bom, eles também valorizavam experiências extra-bíblicas, né? Considerando que eles não ouviam o que os apóstolos falavam ou relativizavam o que os apóstolos falavam. Meu irmão, eles supervalorizavam sonhos, visões e outros meios de buscar um conhecimento superior. E, como eu já deixei claro, eles usavam a liberdade como motivo para a imoralidade. Então, eles estabeleciam claramente uma separação entre o corpo e a alma. E a pregação consistia em, o corpo, ele não tem influência na sua alma. Ou seja, você faz o que você quiser com o seu corpo. O famoso discurso, seu corpo, suas regras, faz o que você quiser, que isso não vai influenciar na sua salvação. Então, o ponto é que Judas, o contexto de Judas, é muito parecido com o nosso, irmãos. A relativização da palavra de Deus. Talvez as ideias de, talvez Jesus não seja o único Senhor. Talvez Jesus não seja suficiente, eu preciso de algo a mais. Bom, como eu disse, o que nos une é a fé em Jesus. E, rapaz, a gente tem problemas muito parecidos com os irmãos daquele tempo, porque eles sofriam com o mesmo problema que a gente sofre hoje. Viver em um mundo completamente abarrotado, às vezes nos pressiona em relação ao pecado. E por isso, irmãos, nós precisamos entender o que é pecado. Eu sei que isso aqui a gente ouve o tempo todo. E é bom mesmo, porque há 2000 anos que os cristãos ouvem as mesmas coisas sobre Jesus. Glória a Deus por isso, né?
O que é pecado, irmãos? O pecado é uma espécie de vírus que infectou toda a humanidade. Através da desobediência de Adão e Eva, esse vírus abalou todas as estruturas do mundo e da sociedade, inclusive a nossa espiritualidade. Então, nós podemos entender o pecado também como uma espécie de força que nos atrai para fazermos tudo aquilo que o Senhor desaprova. Então, uma má notícia para nós nessa noite é que somos pecadores. A má notícia para nós nessa noite é que não há nada nesse mundo que não esteja afetado pelo pecado. Primeiro, nós enxergamos esses frutos do pecado no ser humano, porque a gente escolhe mal. A gente tem até uma expertise em escolher coisas erradas. Mas também vemos no mundo, através da fome, através da miséria, através das desigualdades sociais, através de sistemas de governo, política, leis, instituições, e, infelizmente, a igreja não está imune. A igreja também sofre essa pressão do pecado. E essa carta nos mostra que, apesar da igreja ser separada por Deus, a realidade é, enquanto Cristo não transformar todas as coisas, meu irmão, a gente vai precisar lidar com esse problema. É algo que atingiu a igreja do primeiro século e nos atinge hoje. O pecado, ele muda de nome, muda de forma, mas o objetivo é o mesmo. Corromper o ensino de Jesus. Corromper a imagem da igreja. E, bom, já que a má notícia é que todos somos pecadores, como igreja nós temos uma missão, em anunciar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A nossa missão é dizer que existe salvação em Cristo Jesus. É isso que nos reúne, é isso que nos denomina como povo de Deus. A graça de Deus se manifesta na iniciativa soberana de Deus em salvar, sustentar, glorificar os pecadores, aqueles que jamais poderiam alcançar isso por seus próprios meios. Por isso, a graça de Deus ela é personificada em Jesus, que abriu mão da sua glória, que nasceu da Virgem Maria, e antes de assumir o seu ministério público, Jesus, sim, cumpriu todos os requisitos sociais, étnicos e educacionais do seu contexto. Ele reuniu os seus discípulos, os ensinou, até o momento que ele foi preso e torturado, que nem um bandido. E se a história termina aqui, ele seria um cara legal. Mas pelo fato dele ter ressuscitado, meu irmão, Jesus ressuscitou. Jesus pagou a nossa dívida espiritual com o seu sangue. E mais uma vez isso é constrangedor, meus irmãos. Experimentarmos a igreja custou o sangue do Filho de Deus. Isso me constrange. Bom, irmãos, a graça de Deus revelada em Jesus é o amor soberano de Deus em ação. Deus em movimento. A graça de Jesus é Deus indo na sua direção. Porque Efésios diz que nós estávamos mortos. E por estarmos mortos, olha, como poderíamos reagir à graça de Deus? Então, ele fez o caminho completo, sabe? Cristo disponibilizou o relacionamento. Então, é tudo sobre ele. E existem 3 aspectos da graça que eu preciso destacar nessa noite. O primeiro aspecto é a sua eficácia. Irmãos, a graça, ela não se resume a disponibilizar a salvação. Ela opera a salvação. A graça produz a salvação. A graça é transformadora, porque ela não perdoa só o pecado, mas ela nos liberta do domínio do pecado. Meus irmãos, a graça é preservadora, pois além de produzir salvação, ela sustenta os crentes até o fim. Portanto, essa carta
é a prova da graça preservadora do Senhor. Essa carta mostra que Deus é zeloso com o seu povo. Porque naquele contexto, num contexto onde a igreja estava sendo ameaçada por falsas ideias, falsas doutrinas, Deus preservou o seu povo. Não existe um contexto suficientemente complexo para a ação da graça de Deus. E, mais uma vez, isso me constrange. Deus preservou o seu povo. Então, meus irmãos, hoje nós temos o privilégio de experimentar esse zelo. Nós vivemos em um contexto onde desfrutamos de alguma liberdade. Nós podemos nos reunir como igreja aos domingos, deixar uma placa, mesmo que móvel lá fora, dizendo, entre, porque aqui tem um time de missionários. Meus irmãos, isso é um privilégio. É o privilégio da graça de Deus. Apesar dos escarnecedores, dos falsos mestres, dos zombadores, Deus providenciou o encorajamento necessário para aqueles crentes. Diante do falso evangelho, Judas nos convida a lembrar das palavras e recomendações dos ensinos dos apóstolos. Então, o mesmo remédio que Judas aplica em sua carta é o remédio que a gente precisa hoje. E esse remédio se chama Evangelho. Porque todo mundo precisa do Evangelho. As crianças lá em cima estão ouvindo do Evangelho. Os adultos aqui embaixo estão ouvindo do Evangelho. Então, todos nós precisamos do Evangelho. E a verdadeira notícia é que Deus salva os pecadores por meio da morte, por meio da vida e da ressurreição de Jesus Cristo. A maravilhosa notícia é que, por meio do novo nascimento, o Evangelho muda a nossa identidade, mas também reorienta a nossa mentalidade, a nossa maneira de viver, pensar, sentir e, principalmente, nos relacionar com Deus. Portanto, a carta de Judas nos orienta à perseverança, a estar no caminho. E esse é o nosso primeiro ponto de reflexão nessa noite. Persevere. O verso 20 vai dizer, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Edificar significa construir sobre o fundamento. E uma vez que somos fundamentados na palavra de Deus, Judas nos ensina que devemos ser intencionais na prática da oração. Então, o primeiro passo para a perseverança, irmãos, é orar. Mas orar em um mundo que a oração são palavras ao vento, orar em um mundo onde as palavras são sem resposta, porque sei lá se Deus existe, né? Esse é a forma de pensar do mundo. Eles até entendem que a oração é uma espécie de conexão com o divino, mas para por aí. Meus irmãos, para nós que somos salvos em Cristo Jesus, oração é respiração. Oração é respiração, porque além de trazer a oxigenação necessária para que o corpo ele faça as suas funções mais básicas, a oração também ajuda, a respiração também ajuda a eliminar as substâncias tóxicas presentes no organismo. Portanto, a oração é muito mais do que uma ferramenta de comunicação com Deus. É uma prática fundamental para a nossa subsistência espiritual. Então, além de termos a certeza que Deus está nos ouvindo e respondendo, cremos que Ele está nos transformando a cada oração.
Então, a gente precisa avançar um pouco mais nesse tema. A gente precisa entender com um pouco mais de profundidade, porque a cada oração você tem a oportunidade de crescer espiritualmente. Nós vamos entender um pouco disso. Jesus nos ensinou a orar, está lá em Mateus 6, verso 9. E quando dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, nós lembramos ao nosso coração que fazemos parte da família de Deus. E tiramos o foco do imediatismo, oxigenando a nossa visão, apontando os nossos olhos para o alto. Quando dizemos, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, nós abrimos mão da nossa autossuficiência. Nós tiramos algumas toxinas do nosso corpo, do nosso coração, que vem com os nossos planos, que vem com os nossos desejos. Meu irmão, como eu disse no início dessa mensagem, a gente precisa alinhar o nosso coração com os propósitos do Senhor. Na oração, nós somos lembrados da missão de compartilhar as boas novas, porque venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade. Então, a oração não é sobre convencer a Deus a fazer a nossa vontade, mas sim alinhar o nosso coração aos propósitos dele. Meus irmãos, aqui tem uma verdade muito importante. Porque nenhum crente saudável, ele sobrevive sem oração. Nenhum crente saudável sobrevive sem oração. E por isso que a nossa igreja está tão preocupada com a nossa vida de oração. Isso aí está no nosso DNA, está no núcleo. É por isso que, antes de tudo, lá no núcleo tem uma oração chamada oração pelos alvos missionários. Antes dos cultos, 30 minutos antes do culto, tem um momento de oração preciosíssimo na sala 1016 ou 1017. Irmãos, muitas vezes a gente negligencia, né? Porque orar é simples, né? Você fecha a porta do seu quarto, derrama o seu coração diante do Senhor e se abre. É simples, mas é tão complexo da gente colocar na agenda, é tão complexo de botar em prática. E muitas vezes a gente simplesmente ignora o poder da oração. Olha, aqui eu tenho um testemunho para contar aos irmãos. Uns anos atrás eu tive a oportunidade de visitar algumas aldeias indígenas e eu presenciei algo maravilhoso. Ali, na divisa com Mato Grosso e Rondônia, a 10 horas de um bairro, ou seja, era bem no meio do mato mesmo, eu encontrei um pastor japonês. E esse pastor japonês, ele veio ao Brasil nos anos 70, porque Deus incomodou ele lá no Japão para pregar para indígenas brasileiros. E aí ele chegou no Brasil com um contexto completamente difícil, porque ele não falava português e os indígenas também não. Então tinha tudo para dar errado, né? E aí esse homem orou por longos anos até aprender o português. Depois ele precisou aprender a língua dos indígenas, que eu não vou falar aqui, né, para preservar os irmãos, mas ele precisou aprender o dialeto da etnia. E esse processo durou pelo menos 5 anos. E aí chegou o momento dele ter a oportunidade de entrar na aldeia para compartilhar o evangelho. E aí ele se deparou com uma cultura bem diferente.
os indígenas tinham assim, era só uma culturazinha de matar alguém, trazer para a aldeia e comer a carne do rival, né? Uma cultura um pouquinho complexa. E ele se deparou com isso. E ele continuou orando, porque era específico com uma outra etnia, sabe? Então, depois de muita oração, muito empenho, em 2016 eu tive a oportunidade de estar lá naquela aldeia. E ambos os pajés estavam sentados, um do lado do outro, ouvindo da mesma palavra, ouvindo do mesmo evangelho. E pensar que isso tudo começou com oração é constrangedor, irmãos. Quando nós alinharmos o nosso coração com os propósitos de Deus, nós iremos ver coisas incríveis. Porque isso parece muito distante, né? É sempre um missionário muito louco que está muito distante, que vem e conta umas histórias assim, e a gente deixa de viver a plenitude da graça de Deus aqui na terra, por falta de oração, por falta de colocar o nosso coração diante do Senhor. Desculpa, Tiago, estou me mexendo muito, né? Meus irmãos, não negligencie o poder da oração. Feche a porta do seu quarto, derrame o seu coração diante do Senhor, ore em voz alta, fale com o Senhor, desenvolva um relacionamento com o Senhor através da oração. Nosso segundo ponto de reflexão é misericórdia e discernimento. Verso 22 vai dizer assim, tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Nós já aprendemos que oração é uma prática que oxigena o nosso coração. Agora, Judas mostra que um coração firmado no amor de Deus será movido à compaixão, à ação e à prudência. Então, Judas nos chama à misericórdia. Judas nos chama ao cuidado, ao pastoreio. Irmãos, se somos famílias do Senhor, se fazemos parte da família do Senhor, nós temos um compromisso com o cuidado uns dos outros. E é isso que Judas destaca aqui. Vai ter irmão, estou parafraseando Judas, tá? Ele não disse assim não, mas vai ter irmão que você vai precisar tirar ele do fogo. Vai ter irmão que simplesmente duvida. Vai ter irmão que você vai falar assim, cara, esse pecado aí é grave demais, hein? Você vai ter que abandonar isso aí. Não tem política de redução de dano, você vai ter que cortar isso aí. Então é sobre isso que Judas está falando. Nós precisamos cuidar um dos outros. O convite de Judas é para que a gente caminhe como irmãos. Caminhar com a igreja, como igreja. Fazer parte da vida um dos outros. Isso é difícil, porque a gente tem pouco tempo, né? Eu falo por mim, a gente tem pouco tempo. Nossa igreja fala muito sobre intencionalidade. É um desafio, mas é o que o Evangelho nos orienta. A orientação de Judas para os irmãos do primeiro século se aplica a gente. Então, irmãos, eu gostaria de finalizar pensando com os irmãos sobre a graça que preserva. Judas encerra a carta não com foco nos falsos mestres, porque os desafios estão aí, por todo lado, em todos os times, em todas as esferas da sociedade. Tem desafio para todo lado. Mas Judas termina essa carta exaltando a graça de Deus, exaltando a graça preservadora do Senhor. Judas nos traz a ideia de
guardar, proteger, sustentar de forma firme. Ou seja, a perseverança dos santos não depende da força dos santos, mas da fidelidade do Senhor. Então, meus irmãos, talvez você esteja aqui e ouviu essa exposição, e talvez você se encontre como um desses irmãos aqui, perdido, duvidando da fé, duvidando do amor. Talvez você ouviu uma filosofia que tocou seu coração, e agora você está confuso. Talvez você já esteja completamente queimado, segundo Judas, que é estar no fogo. Talvez você esteja precisando de alguém para te dar um abraço e te tirar desse lugar. Conforme Judas relatou na sua carta, a gente precisa estabelecer critérios. A gente precisa, de fato, entender que a gente precisa caminhar junto. Então, meus irmãos, para os que pensam que não vão aguentar até o fim, a promessa de Judas é que Deus vai apresentar você diante da sua glória, sem mácula e com alegria. Porque Deus, graciosamente, irá preservar você. Como falamos de oração, feche seus olhos. Tudo que fazemos como igreja tem oração. Gostaria que você olhasse para dentro. Gostaria que você lembrasse dos seus pecados. Gostaria que você refletisse sobre as verdades do Evangelho. A graça de Deus está disponível. A graça de Deus irá preservar você. Você entende que Judas, ele trata de um assunto tão complexo, a ponto de irmãos estarem completamente distantes, longe da presença do Senhor. Mas Deus usa Judas para enviar uma carta. Para muitos estudiosos, uma carta pequena, mas com verdades grandiosas sobre o Evangelho. Então nós temos a oportunidade de fazer diferente. Todo domingo, quando ouvimos a palavra, todo domingo, quando estamos diante da presença do Senhor, nós temos a oportunidade de hoje ter uma posição diferente em relação à nossa semana. Então, meus irmãos, clame ao Senhor nesse momento. Clame por restauração. Se você é um perdido, meu irmão, ore. Se você não se sente perdido, ore. Se você está no fogo, irmão, clame a Deus nesse momento para alguém te resgatar. E se você, meu irmão, sabe de alguém que está no fogo, corra atrás dessa pessoa, caminhe com ela, marque um café, pergunta se ela está orando, porque bons amigos perguntam: você já orou hoje? Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque a sua graça nos trouxe a vida. A sua graça nos reuniu como igreja. A sua graça nos deu a condição de caminharmos juntos, Senhor. Entendemos, Pai, que não há nada que nós possamos fazer para merecer tudo isso. O Senhor decidiu isso, Senhor. O Senhor veio ao nosso caminho. O Senhor nos tirou do nosso próprio caminho, Senhor. Porque o Senhor sabe como a gente não sabe escolher. A gente escolhe mal. Mas alinha o nosso coração com o Teu, Senhor. Que o Senhor
em nome de Jesus, no poder do Evangelho, no poder que há no nome de Jesus. Que o Senhor nos oriente para que tenhamos uma semana diferente, para que, da mesma forma que o Senhor veio até nós, que nós possamos ir atrás dos nossos irmãos, para que a gente possa, Senhor, cultivar e desenvolver mais a cultura do cuidado, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.